Desde então até agora, o Triângulo das Bermudas ainda está envolto em mistério. Muitas histórias diferentes já surgiram sobre isso, mas até agora ainda não há uma explicação concreta para esse lugar misterioso. Na verdade, por muitas décadas, esse lugar tem sido o centro de mistérios, desaparecimento de navios, aviões e pessoas que simplesmente sumiram sem uma explicação clara. Mas será que essas lendas são realmente verdadeiras? Antes de falarmos sobre os acontecimentos estranhos, precisamos primeiro entender o que realmente é o Triângulo das Bermudas. Na crença popular, é uma parte do Oceano Atlântico Norte que fica entre Bermudas, Porto Rico e a costa leste dos Estados Unidos. O surpreendente é que, na verdade, não existem limites oficiais para esse lugar. Mesmo a sua extensão exata ainda não é consenso entre os especialistas. Há estimativas que dizem que chega a mais de 500 mil de milhas quadradas, enquanto outros acreditam que é ainda maior do que isso. Por causa disso, é difícil determinar quantos acidentes ou desaparecimentos realmente aconteceram dentro do chamado Triângulo das Bermudas. Com o passar do tempo, as fronteiras usadas por diferentes escritores e pesquisadores também mudam. Por isso, alguns incidentes que antes não faziam parte do Triângulo das Bermudas acabam sendo incluídos em sua história com o tempo. No entanto, há uma coisa que não se pode negar. Por muitos séculos, vários acontecimentos ocorreram nesta parte do oceano, o que levou à criação de um dos maiores mistérios da história moderna. Também é notável que, mesmo antes do termo Triângulo das Bermudas se tornar popular, já havia relatos sobre experiências estranhas nessa região. Um dos registros mais antigos vem da viagem de Cristóvão Colombo em 1492. Ao cruzar o Atlântico rumo ao Novo Mundo, ele registrou algumas observações sobre movimentos incomuns da bússola e luzes que seus tripulantes teriam visto à distância. Não está claro o que eles realmente viram. É possível que fossem apenas fenômenos naturais, mas ao longo dos séculos, essas histórias se tornaram parte da crescente lenda sobre o Triângulo das Bermudas. Ao mesmo tempo, o local também está situado em uma das rotas mais movimentadas de navios e aviões do mundo. Todos os dias, milhares e milhares de embarcações e aeronaves passam por aqui. Devido ao grande volume de tráfego, não é surpreendente que acidentes aconteçam de vez em quando. Mas para muitos, essa explicação simples não é suficiente diante disso. Como o Triângulo das Bermudas ganhou a reputação de ser um dos lugares mais assustadores do planeta? Por que há navios encontrados aqui sem ninguém a bordo? Por que há aviões que nunca mais foram vistos? E por que, até hoje, ainda se debate se existe um segredo mais profundo escondido sob o oceano aqui? Neste vídeo, vamos investigar mais a fundo algumas das lendas mais famosas do Triângulo das Bermudas. Também vamos descobrir aqui quais dessas teorias têm base científica e quais são apenas fruto da imaginação, desde as condições climáticas estranhas até as lendas sobre civilizações desaparecidas. Vamos aos poucos desvendar um dos mistérios mais duradouros do mundo moderno. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso significa muito para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Para quem não sabe, à medida que as histórias sobre o Triângulo das Bermudas se espalham, uma coisa chama a atenção. Quanto mais voltamos ao passado, mais relatos aparecem sobre acontecimentos estranhos nessa região. Mas nem todas as histórias têm o mesmo peso quando se trata de evidências. Um dos relatos mais citados por pesquisadores é o registro de Cristóvão Colombo durante sua histórica viagem em 1492. De acordo com as partes traduzidas de seu diário, houve momentos em que sua tripulação percebeu um comportamento incomum da bússola. Também há relatos sobre uma pequena luz que eles viram à distância enquanto navegavam pelo Atlântico. Nos dias de hoje, podemos pensar que essas observações são normais, mas vamos considerar a situação daquela época. Ainda não existiam sistemas modernos de navegação, não havia satélites, e o conhecimento da Europa sobre o vasto oceano do outro lado do mundo era muito limitado. E qualquer coisa que não pudesse ser explicada facilmente se tornava parte do folclore. Com o passar dos séculos, a reputação das Bermudas como um lugar cheio de perigos só aumentou. No início dos anos 1600, um navio inglês chamado Sea Venture enfrentou uma tempestade violenta perto das Bermudas enquanto seguia para a colônia de Jamestown. O navio foi destruído e os que estavam a bordo foram obrigados a desembarcar na ilha. Não houve nenhum desaparecimento misterioso,
Mas esse acontecimento contribuiu para a imagem das Bermudas como um lugar de onde é difícil escapar quando a natureza fica furiosa. Há até historiadores que acreditam que esse incidente foi a inspiração para a famosa peça de Shakespeare, A Tempestade. Embora isso não tenha sido totalmente comprovado, ainda mostra o quão profunda era a influência das Bermudas na imaginação das pessoas daquela época. Quando chegou o século XIX, começou a se espalhar uma das histórias mais conhecidas ligadas ao Triângulo das Bermudas, a lenda do navio cargueiro Ellen Austin. De acordo com a versão popular da história, o navio teria encontrado uma embarcação abandonada enquanto navegava pelo Atlântico, sem tripulação, sem explicação clara de por que foi abandonado. Mas o navio ainda estava cheio de carga. Dizem que o capitão enviou alguns homens para embarcar na embarcação abandonada e levá-la de volta ao destino deles. Mas depois, após uma forte tempestade, eles perderam contato com aquele navio. Quando foi visto novamente, dizem que já não havia mais ninguém a bordo. Depois disso, segundo a lenda, eles enviaram novamente alguns homens. Mas, na segunda vez, o navio desapareceu completamente junto com as pessoas que embarcaram nele. É assustador ouvir isso, mas é aqui que a diferença entre lenda e história se torna importante. Na análise de historiadores marítimos e antigos registros marítimos, não há nenhum documento sólido que comprove que toda essa versão da história realmente aconteceu do jeito que é contada hoje. De fato, existia um navio chamado Ellen Austin que navegou pelo Atlântico naquele período. No entanto, muitos dos detalhes do chamado incidente do navio fantasma só apareceram em relatos mais recentes e a origem original não está clara. Em outras palavras, isso pode ser mais parte do folclore marítimo do que de uma história confirmada. Embora algumas histórias não possam ser comprovadas, há desaparecimentos reais e documentados. Um dos maiores exemplos é o USS Cyclops. Em março de 1918, durante o auge da Primeira Guerra Mundial, este enorme navio da Marinha dos Estados Unidos partiu da América do Sul, levando mais de 300 pessoas e milhares de toneladas de minério de manganês, usado na fabricação de aço. O Cyclops era um dos maiores navios de carga das Forças Armadas dos Estados Unidos naquela época. Mas, enquanto seguia para Baltimore, ele simplesmente desapareceu. Não houve sinal de socorro, nenhum destroço foi encontrado, não houve testemunhas sobreviventes. Até hoje, isso continua sendo uma das maiores perdas de navios na história da Marinha dos Estados Unidos, que não foi causada diretamente por combate. E foi aqui que o Triângulo das Bermudas começou a receber uma atenção mais séria. Não era mais apenas uma história de marinheiros ou uma lenda passada de geração em geração. Já existem incidentes reais registrados na história. Eventos que, mesmo após muitas décadas desde que aconteceram, ainda existem perguntas que não foram totalmente respondidas. Mas a maior pergunta é esta: existe realmente uma força especial agindo no Triângulo das Bermudas? Será que esses mistérios são só resultado de condições climáticas extremas? Ondas fortes do mar, erro humano e lendas que foram crescendo e sendo passadas por muitas gerações? À medida que aprofundamos nossa investigação, fica mais difícil separar quais são as evidências reais e quais são as histórias que acabaram virando parte do folclore do mar. Apesar disso, se há um incidente que realmente pesou na reputação do Triângulo das Bermudas, foi o desaparecimento do USS Cyclops. Apesar das buscas, o navio parece ter sido engolido pelo oceano. Por causa disso, o desaparecimento do USS Cyclops continua até hoje como um dos maiores mistérios marítimos não resolvidos na história da Marinha dos Estados Unidos. Até mesmo o presidente Woodrow Wilson, na época, admitiu que ninguém sabia o que realmente aconteceu, exceto o próprio mar. Mas o mistério ficou ainda mais profundo quando, décadas depois, outros 2 navios relacionados ao Cyclops também desapareceram quase na mesma rota. Embora existam teorias que dizem que pode ter havido problemas estruturais ou mau tempo envolvido, ainda não há uma resposta definitiva aceita por todos. À medida que esses acontecimentos aumentavam, o público começou a pensar que talvez realmente houvesse algo estranho acontecendo nessa parte do oceano. Mas não foram apenas os navios que se tornaram o centro das conversas. Na década de 1940, até mesmo aviões começaram a ser associados à crescente lenda do Triângulo das Bermudas. Um dos casos mais famosos foi o desaparecimento do voo 19 em dezembro de 1945. Era formado por 5 aviões militares da Marinha dos Estados Unidos em uma missão rotineira de treinamento partindo da Flórida.
um treinamento normal que os pilotos já haviam feito milhares de vezes. Mas enquanto estavam no ar, o líder do voo começou a ficar confuso sobre a localização deles. Segundo registros, eles tiveram dificuldade para saber onde estavam e para onde retornar. À medida que a situação piorava, o combustível deles também estava acabando. Depois de algumas horas sem comunicação, eles nunca mais foram vistos. O caso ficou mais misterioso quando a aeronave de resgate enviada também desapareceu junto com sua tripulação. Por vários dias, os militares fizeram uma grande busca, mas não encontraram nada, nenhuma pista. Evidências claras que pudessem explicar o desaparecimento dos aviões. Por causa disso, o voo 19 se tornou um dos exemplos mais usados por aqueles que acreditam no mistério do Triângulo das Bermudas. No entanto, de acordo com análises modernas de historiadores da aviação, é possível que uma combinação de erro de navegação, mau tempo, combustível limitado e condições do mar tenha causado a tragédia. No entanto, como nenhum destroço foi encontrado imediatamente na época, as especulações continuaram vivas. Por várias décadas, a série de desaparecimentos não terminou por aí. No final da década de 1940, duas aeronaves de passageiros da British South American Airways desapareceram em incidentes separados. Enquanto voava na região do Atlântico, frequentemente associada ao Triângulo das Bermudas, o primeiro foi o Star Tiger, o seguinte foi o Star Ariel. Em ambos os casos, a causa do desaparecimento não foi identificada de imediato. Por causa disso, a lista de incidentes usados para apoiar a lenda do Triângulo das Bermudas aumentou novamente. À medida que o número dessas histórias aumentava, uma mudança importante aconteceu. O mistério ganhou um nome. Em 1964, um escritor americano usou o termo Triângulo das Bermudas em um artigo que relacionava vários desaparecimentos de navios e aviões dentro de uma vasta região do Oceano Atlântico. Pela primeira vez, parecia que um grande quebra-cabeça havia se formado. Os acidentes isolados que aconteceram ao longo de muitos séculos foram reunidos em uma única história. E como não havia uma resposta clara para muitos desses incidentes, o interesse do público se espalhou rapidamente. Era também a época da Guerra Fria. Uma era de projetos secretos, uma era de teorias da conspiração. Uma época em que muitas pessoas acreditavam que havia coisas sendo escondidas pelos governos e organizações militares. Não surpreende que muitos tenham acreditado de imediato em uma razão mais profunda para os desaparecimentos. Nos anos 70, começaram a surgir livros que ofereciam diferentes explicações. Alguns disseram que isso estava relacionado à civilização perdida de Atlântida. Outros sugeriram fenômenos magnéticos estranhos, tecnologia secreta ou até mesmo a influência de seres de outros planetas. Neste ponto, o Triângulo das Bermudas não era mais apenas um simples mistério marítimo. Tornou-se um fenômeno global, uma lenda que mistura a verdadeira história, desaparecimentos ainda não resolvidos, crenças, ciência, especulações e a imaginação humana. E à medida que mais livros, documentários e programas surgem sobre isso, a linha entre os fatos comprovados e as histórias criadas apenas pelo medo e mistério fica ainda mais turva. Agora, enquanto o Triângulo das Bermudas ganha fama no mundo todo, há outra coisa. As teorias tentando explicá-lo também cresceram rapidamente. E foi aí que a conversa começou a se afastar da ciência e entrou no mundo das lendas, histórias paranormais e ficção científica. Nos anos 70, alguns livros que deram interpretações mais estranhas para os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas se tornaram best-sellers. Um dos autores mais famosos foi Charles Berlitz, que apresentou teorias que até hoje ainda são frequentemente ouvidas na internet e em documentários. De acordo com o que ele escreveu, é possível que o Triângulo das Bermudas esteja conectado à civilização perdida de Atlântida. Outras ideias dele sugerem forças que não podem ser explicadas pela ciência moderna. Alguns disseram que talvez existam portais para outras dimensões. Há quem acredite que pode haver atividade extraterrestre no local. E também existem teorias que dizem que a região é usada como local de abdução por alienígenas. Na verdade, essas ideias tiveram uma influência muito forte na cultura popular. Até mesmo em filmes e programas de TV, o Triângulo das Bermudas é frequentemente retratado como um lugar onde as pessoas desaparecem por causa de seres de outros planetas ou forças além da nossa compreensão. Mas embora essas histórias sejam divertidas, os cientistas seguiram um caminho diferente.
Em vez de procurar respostas em Atlântida ou alienígenas, eles analisaram os registros do clima, as correntes oceânicas, os sistemas de navegação e os relatórios de acidentes. Com o aumento dos dados, surgiu uma explicação mais simples. No entanto, simplicidade não garante que esteja errada. Na maioria das vezes, a resposta mais simples costuma ser a mais próxima da verdade. Uma das questões mais frequentemente mencionadas é o problema da navegação. Muitas pessoas acreditam que o Triângulo das Bermudas tem um efeito estranho sobre as bússolas. Essa crença tem origem em relatos dos primeiros exploradores e, em alguns casos, de aviões desaparecidos. Mas, de acordo com os geofísicos, há uma explicação natural para isso. O norte magnético e o norte geográfico não estão exatamente no mesmo local. Por causa disso, os navegadores precisam levar em consideração o que chamam de declinação magnética ao determinar a direção. Em diferentes partes do mundo, essa diferença muda. Se o cálculo estiver errado, ou se os dados de navegação não forem corrigidos, é possível que a rota de um navio ou avião se desvie gradualmente sem ser notada imediatamente. Mas há um detalhe importante aqui. O Triângulo das Bermudas não é único nesse tipo de fenômeno. Isso acontece em muitos lugares do planeta. Além disso, pilotos e capitães experientes conhecem muito bem esse conceito. Isso faz parte do treinamento deles e das operações diárias. Por isso, para a maioria dos especialistas, a teoria da bússola não é suficiente para explicar todos os desaparecimentos, mas é muito provável que vários fatores estejam envolvidos. E um dos fatores mais importantes é o clima. Quando olhamos no mapa, vemos que o Triângulo das Bermudas está em uma região regularmente atingida por tempestades tropicais e furacões. A temporada de furacões do Atlântico causa anualmente algumas das tempestades mais fortes do mundo. Mesmo na era moderna, com monitoramento por satélite e sistemas avançados de previsão, esses furacões ainda conseguem causar danos severos. Em 2024, vários furacões fortes no Atlântico causaram destruição generalizada em diferentes partes do Caribe e do Sudeste dos Estados Unidos. Isso mostrou que, mesmo na era da tecnologia moderna, esta região continua extremamente perigosa quando ventos fortes, ondas gigantes e mudanças rápidas no clima se combinam. E se já é difícil lidar com isso hoje, era ainda mais perigoso na época dos navios antigos e da primeira geração da aviação. No meio do vasto oceano, algumas horas de tempestade intensa às vezes eram suficientes para fazer desaparecer uma embarcação, sem chance de enviar um sinal de socorro. Quando ela afunda nas profundezas do Atlântico, pode ser que nunca mais encontrem seus destroços. É aqui que começa a se formar a imagem que os investigadores procuram há muito tempo. Não é uma força misteriosa, nem um portal, tampouco uma base secreta de alienígenas, mas sim uma combinação de clima perigoso, ondas fortes, desafios complexos de navegação e o vasto oceano capaz de esconder evidências por muitos anos. E quanto mais estudos científicos são feitos, mais nos aproximamos da possibilidade de que o maior segredo do Triângulo das Bermudas não é o que está escondido lá, mas sim o quão fácil é para as pessoas transformarem tragédias sem explicação imediata em lendas. Quando se fala sobre o Triângulo das Bermudas, a atenção geralmente se volta para os navios e aviões desaparecidos. Mas há outra pergunta importante que deve ser feita. Se isso não é obra de alienígenas, civilizações perdidas ou forças paranormais, qual é realmente a verdadeira razão de terem ocorrido tantos acidentes nessa região? Uma das respostas frequentemente dadas pelos oceanógrafos é a própria força do oceano. No meio do Atlântico, há momentos em que se formam as chamadas ondas gigantes. São ondas enormes, muito maiores do que o que normalmente os marinheiros esperam. De acordo com estudos, a existência dessas ondas é real e elas já foram registradas por instrumentos modernos. Há ocasiões em que algumas ondas gigantes chegam a ultrapassar 30 metros de altura. Imagine um prédio com quase 10 andares de altura atingindo de repente um navio no meio do mar. Para embarcações antigas que não possuem sistemas modernos de previsão do tempo, um evento como esse já é suficiente para causar uma tragédia. Mas não são apenas as ondas que representam um desafio nesta parte do Atlântico. Outro fator importante é a corrente do Golfo. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, ou NOAA, a corrente do Golfo é uma das mais fortes correntes oceânicas do mundo. Ela passa pela parte oeste da região, frequentemente associada ao Triângulo das Bermudas. Devido à velocidade de sua correnteza, ela pode rapidamente desviar um navio de sua rota original,
caso o navegador não faça os cálculos corretamente. Mas ainda mais importante, quando ocorre um acidente, a corrente do Golfo pode rapidamente arrastar qualquer destroço ou escombros para longe do local do incidente. Por isso, em alguns casos, mesmo após um desastre, as equipes de busca podem ter dificuldade para encontrar seus vestígios de imediato. Ao longo dos anos, outras teorias científicas surgiram. Uma delas é a hipótese do gás metano. Sabemos que o metano é um gás de efeito estufa, mas também existem grandes depósitos dele enterrados sob o leito marinho em várias partes do mundo. Em 2016, pesquisadores na Noruega descobriram grandes crateras no fundo do mar que se acredita terem se formado devido à liberação de metano dos sedimentos no leito marinho. A partir disso, algumas pessoas sugeriram que talvez um processo semelhante também esteja acontecendo no Triângulo das Bermudas. A ideia é que, quando uma grande quantidade de metano é liberada repentinamente do fundo do mar, a densidade da água pode diminuir e um navio pode ter dificuldade para flutuar. O conceito é interessante, mas há um detalhe importante. Não há evidências sólidas que mostrem que essa é a causa dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Muitos cientistas dizem que isso continua sendo apenas uma hipótese e ainda não foi comprovado como a principal causa de nenhum grande incidente na região. E é aqui que chegamos à parte mais importante da conversa. O que os dados reais dizem? Quando tiramos as lendas, filmes, romances e teorias da conspiração, o que resta são os registros de acidentes marítimos e aéreos. Pesquisadores marítimos e organizações de segurança afirmam que não há evidências de mais desaparecimentos no Triângulo das Bermudas do que em outras rotas oceânicas movimentadas. Na verdade, a maioria das causas de acidentes nesta região é a mesma das causas de acidentes em outras partes do planeta. Mau tempo, erro humano, falha mecânica, erros de navegação e condições marítimas naturalmente perigosas. É por isso que muitos especialistas modernos acreditam que o verdadeiro mistério, o mistério do Triângulo das Bermudas, não é porque há desaparecimentos aqui, mas sim como uma série de acidentes isolados se tornou uma lenda tão grande. Por mais de um século, livros, revistas, filmes e reportagens da mídia juntaram vários incidentes até criar a imagem de um lugar que parece ter uma maldição especial. Mas quando analisamos as evidências de forma fria e científica, surge uma imagem diferente. Não é um lugar sobrenatural, não é um portal para outra dimensão, também não é um território de alienígenas. É apenas uma parte do Oceano Atlântico com condições meteorológicas complexas. Ondas fortes, correntes rápidas e um oceano imenso que pode esconder vestígios de desastres por muitos anos. E talvez essa seja a parte mais impressionante da história, porque isso mostra que, às vezes, o maior mistério não está no fundo do mar, mas da maneira como criamos lendas a partir das experiências. Eventos sem explicação imediata. É nesse ponto que a verdadeira imagem do Triângulo das Bermudas fica mais clara. Quando olhamos para as lendas, parece que esta é uma região onde o desaparecimento de navios e aviões é algo normal. Mas quando analisamos os dados reais coletados ao longo de muitas décadas, surge uma história diferente. No mundo da segurança marítima, uma pergunta simples é importante. O Triângulo das Bermudas é realmente mais perigoso do que outras partes do planeta? Até agora não há evidências que apoiem essa ideia. De acordo com análises de várias organizações marítimas e agências de segurança, o número de acidentes que ocorrem nessa região não ultrapassa o nível esperado para um local por onde passam tantos navios todos os anos. Na verdade, a maioria dos desaparecimentos e acidentes modernos tem explicações que também são comuns em outras partes do mundo. Mau tempo, ondas muito fortes, erros de navegação, falhas mecânicas e decisões tomadas por pessoas sob condições difíceis. Isso também aparece nos registros da aviação. Quando analisamos os acidentes de avião nesta região, vemos que muitos dos incidentes aconteceram durante a decolagem ou aterrissagem e não no meio do voo, onde as lendas costumam colocar o centro do mistério. No caso do famoso voo 19, muitas análises modernas apontam para a possibilidade de desorientação na navegação e erro humano. Com base nas comunicações registradas, parece que houve um erro de avaliação na localização do líder do voo. Por causa disso, eles podem ter seguido na direção errada enquanto seu combustível ia acabando aos poucos.
E isso não é paranormal, nem sobrenatural. Isso é uma tragédia que pode ser resultado de erros que acontecem até mesmo com pilotos experientes. E quando se fala do clima, é difícil subestimar o efeito dele nessa região. Bermudas, Flórida, Porto Rico e grande parte do Caribe estão entre os lugares que são regularmente atingidos por tempestades tropicais e furacões. Por muitas gerações, milhares de tempestades já passaram pela bacia do Atlântico. Mesmo hoje, com imagens de satélite, radar meteorológico, previsões com inteligência artificial e sistemas de monitoramento em tempo real, essas tempestades ainda conseguem causar grandes danos às comunidades, navios e aviões. Se eles já causam tanto impacto hoje, fica mais fácil entender por que tantos acidentes aconteciam na época em que não existia tecnologia moderna. Talvez essa seja a parte da história que muitas vezes é esquecida. Não é preciso existir uma base alienígena no fundo do mar para que algo desapareça. Não precisa haver um portal para outra dimensão. Não precisa haver uma maldição. Às vezes, basta a combinação de tempestades fortes, ondas intensas e um oceano vasto. E um pequeno erro de navegação para que aconteça uma tragédia. E à medida que nosso conhecimento sobre o oceano e a atmosfera aumenta, entendemos melhor por que a lenda do Triângulo das Bermudas surgiu. Acidentes reais realmente acontecem. Pessoas de verdade realmente desapareceram. Famílias de verdade realmente perderam entes queridos. Mas a conexão de todos esses acontecimentos com uma força misteriosa nunca foi comprovada. No final das contas, o Triângulo das Bermudas pode não ser o lugar mais assustador do mundo. Talvez também não seja a parte mais perigosa do oceano. O seu verdadeiro poder está na capacidade de despertar a nossa imaginação. Quando algo não pode ser explicado de imediato, é natural que as pessoas busquem uma razão mais profunda. E talvez seja por isso que a lenda continuam vivas até hoje. Não porque exista uma força secreta escondida sob o Atlântico, mas porque o Triângulo das Bermudas se tornou o exemplo perfeito de como história, tragédia, ciência, mídia e imaginação se unem para criar um dos mistérios mais duradouros e famosos da era moderna. E quando tiramos todas as lendas, resta uma simples verdade. O Triângulo das Bermudas não é especial por causa dos desaparecimentos que acontecem lá. Ele se tornou especial pela história que o mundo criou sobre ele.